Vamos abrir aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículos 21 a 28. Eu vou ler na projeção. Vamos aguardar o projetista, se quiserem ficar de pé. Mateus 15, de 21 a 28. Ó, já ficou bonito ali. Ó. Vamos ler juntos? Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: Despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele, respondendo, disse: Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: Sim, Senhor. Porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: Ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. Amém. Esse texto aqui é um texto que, quando eu penso nele, e eu fico meditando, não tem fim. Então, se eu for falar hoje do jeito que eu medito, não haverá fim para essa pregação. Então, vamos ficar aqui até o final de algum ano, que eu não sei nem qual é, porque esse texto, Deus já me deu muitas revelações sobre ele. Aí, quando eu começo a falar ou pensar nele, vem mais. E, na verdade, eu aprendi, ouvindo o Caio Fábio pregar, que não há limite para as revelações de nenhum texto bíblico. Qualquer texto bíblico que você pegue, não tem uma, duas ou três lições só, não esgota. Quando o Caio Fábio pregava muito, a gente ouvia sem parar, eu ficava assim babando, maravilhando com as pregações dele. E uma coisa que eu achava muito interessante, que Deus me permitiu perceber, é como é que ele extraía dos mesmos textos que a gente já tinha ouvido pregações tantas vezes, ou que ele mesmo já tinha pregado, lições novas e diferentes. E aí um dia ficou claro para mim que não há limite de lições e de ensinamentos nas palavras de Deus. Então, realmente é uma palavra inesgotável. A gente pode pensar num mesmo versículo, numa mesma palavra, no mesmo acontecimento, e à medida que a gente dá o nosso coração a esquadrinhar e a meditar, como diz o sábio lá de Eclesiastes, os ensinos se multiplicam, não há limite. Esse é um desses textos que eu não paro de conseguir ver outras coisas e outras, e, portanto, eu vou ter que resumir, senão vocês não vão para casa e nem eu. E esse é um acontecimento que eu acho muito interessante, porque Jesus ele sai da onde ele estava. A gente vai vendo os acontecimentos que ocorreram antes, ele teve ali mais um embate com escribas e fariseus, e aí, quando ele sai, ele vai para as regiões de Tiro e de Sidom, lá para aqueles lados. E quando Jesus vai para a região de Tiro e de Sidom, quando ele passa a caminho de onde ele estava indo, uma mulher cananeia clama a ele. Essa mulher cananeia ela veio das regiões de Tiro e Sidom para onde Jesus estava indo, e ela clama então para ele: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada.
Então, vamos lembrar que essa mulher era cananeia. Ela não era uma judia. Essa mulher não era uma israelita versada nas Escrituras, conhecedora das palavras de Deus até aquele momento, das Escrituras do Antigo Testamento, ensinada desde pequenininha a guardar a palavra de Deus e nos costumes. Ela não era assim. Muito pelo contrário, essa mulher, por ser cananeia, certamente que ela era ligada a toda aquela espiritualidade estranha dos cananeus e de tantos outros povos, uma pessoa que certamente foi criada num ambiente de muitas crenças e envolvimentos espirituais estranhos e que a gente sabe que são demoníacos, perversos, maus, que jamais realmente levariam para Deus. Não era um povo que acreditava no Deus de Israel, no Deus Pai de Jesus Cristo, com a revelação vinda do alto do Espírito Santo, mas acreditava, como tantas e tantas outras pessoas acreditam em tanta coisa por aí, misturando, às vezes, algumas verdades com um monte de mentiras e com envolvimentos com a espiritualidade que a própria pessoa não tem noção do que é aquilo, e, por estar envolvida com um mundo espiritual maligno, perverso, sofre as consequências. Essa mulher cananeia tem, então, um problema sério na sua vida, porque a sua filha está horrivelmente endemoniada. Ela tinha consciência disso. Ela tinha consciência de que aquilo que estava acontecendo com a filha dela, a filhinha dela, não era normal. E ela mesma declara que aquilo é uma possessão, aquilo é um endemoniamento. Desculpe, a sua filha está passando por uma perturbação espiritual, e ela sabe disso. E é algo terrível. Não é alguma coisa que sequer as crenças dela tenha podido afastar. E ela percebe que aquela menina está oprimida e ela vai tentar socorrer a sua filha. É muito interessante que ela vem de Tiro e Sidom, das regiões, dos lados de Tiro e Sidom, para onde Jesus está indo. Quando ela vê Jesus, ela o reconhece. A Bíblia também não nos diz como. Se essa mulher ouvia falar, se essa mulher já acompanhava Jesus, se foi uma revelação na hora, a gente não sabe como é que ela reconhece. Só que quando ela vê Jesus, se foi por essas vias, se alguém falou, o que importa é, ela reconhece quem Ele é, e ela clama, Senhor. Ela se dirige a Jesus e o chama de Senhor. Ela sabe que ali não está uma pessoa comum, como as demais. Ali está o Senhor dela, o Senhor de todas as coisas. E quando ela clama, ela pede socorro. Ela diz, Senhor, filho de Davi. Quer dizer, essa mulher, sabe-se lá como, ainda por cima, era versada em alguma teologia, porque ela reconheceu Jesus como Senhor e filho de Davi, aquele que havia sido prometido a Davi, da sua linhagem, que se assentaria no seu trono para sempre. Filho de Davi, tem compaixão de mim. E ela reconhece nele a capacidade, o poder de ter compaixão e pede pela sua necessidade. A filha dela está horrivelmente endemoniada. E a primeira coisa espetacular que eu vejo aqui nesse texto é o que diz a seguir. Ela encontra Jesus, o reconhece, ela clama. Ela não faz uma referência, um pedido para ele polido e educado. Ela não chega perto de Jesus e tenta falar com ele, mas aí, como Jesus e os seus discípulos, aquela comitiva está passando, ela fica meio sem graça. Ela não chega perto de Jesus e diz assim, nobre Lorde, nobre Senhor, por favor, queira excusar-me este incômodo, que não gostaria de fazê-lo, mas estou com um mistério que preciso solicitar. Não, vão sair falando desse jeito, todo nobre e todo pomposo, não. Ela clama mesmo, ela grita e diz, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, me ajuda. Ela reconhece a necessidade, a ânsia, a angústia tanta. Quando ela vê Jesus, ela se derrama diante dele. E o que eu acho espetacular é que ela berra, ela grita, ela clama,
E o que é que diz em seguida? Que Jesus simplesmente não responde nada para ela, não responde palavra. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. Ele vai embora. Ele nem para. Jesus, ele não ouve o clamor dessa mulher e para, e aí fica olhando assim para a cara dela, ou então fica sério, olhando para frente, ouvindo ela falar. E não, ele simplesmente segue o caminho. Eles se encontram, ela clama, e Jesus vai embora. Ele nem para olhar para a mulher, nem nada, ele vai embora. Eu acredito que os próprios discípulos devem ter ficado constrangidíssimos, devem ter ficado incomodadíssimos, sem entender o que aconteceu, que uma mulher clamou para Jesus, pediu socorro e Jesus foi embora. Não diz aqui, mas eu também fico pensando se algum discípulo de Jesus já não parou na hora que ela clamou, já não foi parando, esperando que ele fizesse alguma coisa, e de repente viu que ele não parou e aí ficou sem saber o que fazer, foi atrás dele. Não sei, mas considerando tudo o que acontecia no dia a dia daqueles homens seguindo Jesus, é provável que eles tenham naturalmente já tido a expectativa de que Jesus ia parar para acudir aquela mulher, e Jesus simplesmente passa direto e não fala nada e vai andando. Caramba! E a gente percebe, inclusive, que Jesus segue direto e vai andando e não para, porque ele não responde palavra, e em seguida os seus discípulos, o que diz aqui? Aproximam-se e rogam a ele. Eles vão rogar dizendo assim: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Então, quer dizer, ele passou direto, foi andando mesmo, e a mulher que se deparou com aquela situação foi atrás. Viu que Jesus não parou, não deu atenção para ela, mas ela não para, ela não se contenta com aquilo. O desespero é enorme, aí ela vai atrás de Jesus e vai andando atrás deles e clamando. O mesmo clamor, suplicando que ele tenha misericórdia dela, porque a sua filha estava horrivelmente endemoniada. Aí os discípulos vão rogar a Jesus e vão pedir que ele a despeça, porque ela vem clamando atrás. Quando os discípulos fazem isso, Jesus responde para eles e diz assim: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então ele dá uma resposta ao rogo dos discípulos, continua andando, e a gente sabe que mais coisas vão acontecer, porque diz aqui em seguida que ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Essa palavra adorar, ela significa frequentemente, no Novo Testamento ela quer dizer isso sempre, ou praticamente sempre, eu acho. O adorou é um gesto de se jogar aos pés e de se ajoelhar e de se prostrar diante mesmo da pessoa, né? Inclusive, nós temos outros textos bíblicos, até no Novo Testamento, de pessoas que se prostram em sinal de adoração diante de alguém que não é Deus e são recusadas a fazer isso, ou, ao contrário, a pessoa é até punida porque alguém lhe prestou adoração, como foi o caso de Herodes, e na verdade, não era alguém digno de adoração. Quando João vê as revelações que o anjo de Jesus está lhe mostrando no Apocalipse, por 2 vezes lá no final, ele se prostra para adorar diante do anjo de Jesus, e o anjo diz: levanta, porque eu sou conservo teu e dos teus irmãos. Adora a Deus, não a mim. Então, quando essa mulher se prostra e adora Jesus, ela se lança aos seus pés. Então, Jesus seguiu adiante, a mulher vai, atravessa na frente deles e se joga na frente de Jesus. Aí ela para Jesus e os seus discípulos. Para Jesus, para todo mundo, e ela diz simplesmente a sua oração: Senhor, socorre-me. Quando essa mulher para diante de Jesus e se joga aos seus pés em adoração, ela ali já não estava mais em pé gritando, ela já tinha se jogado no chão, já estava se humilhando e pedindo socorro.
Jesus dá uma resposta aí para ela. A primeira vez que Jesus fala com ela. Aí Jesus fala com ela. E a primeira palavra que Jesus diz para ela qual é? Não. Não é bom tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Essa mulher se atravessa à frente de Jesus e daquela comitiva e ela pede socorro de novo, porque ela já estava continuamente pedindo. E Jesus diz, não é bom fazer assim. E quando Jesus diz não, é a primeira palavra que ela ouve dele, ela replica, ela luta com o nosso Deus. E ela diz, sim, Senhor. Ela continua reconhecendo que Ele é o Senhor. E, inclusive, ela reconhece a sua autoridade e a sua vontade soberana capaz de decidir o que Ele quiser sem ter obrigação de atendê-la. Sim, eu sei que não é bom, Senhor, mas ela aí se humilha mais ainda. Porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Ô sabedoria! Aí, quando essa mulher diz isso, aí Jesus encerra aquele momento. Ele diz, ó mulher, grande é a tua fé. Faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, sua filha ficou sã. É por isso que eu digo que são lições intermináveis que haveria para se tirar desse acontecimento. Mas eu quero aqui só, além do que eu falei, ressaltar mais algumas poucas, porque, veja, essa mulher encontra Jesus, faz um clamor tremendo, Jesus passa direto e não dá atenção. Não para e nem fala nada. Mas ela vai atrás, ela não desiste. Ela segue atrás de Jesus porque ela sabe que Ele é o único que é capaz de resolver a sua angústia e o seu desespero, e mesmo sem entender por que aquilo aconteceu, por que Ele não deu atenção, por que Ele não parou, por que Ele não olhou para ela, por que Ele seguiu adiante, ela é atraída pela certeza e pela convicção de que ali está o Senhor, e de que Ele, somente Ele, podia resolver o seu desespero. E ela corre atrás da sua solução, do seu Senhor, e ela corre clamando, ela não corre em silêncio, tentando ver se Ele olha para trás ou se Ele para por perceber que uma presença silenciosa e estranha está incomodando a eles. Não, ela corre gritando o tempo todo, pedindo ajuda, e correndo o tempo todo, clamando e pedindo ajuda, ela não ouve resposta. Ela pede, e Jesus não fala nada. Essa mulher orou muito tempo e não ouviu resposta e ação de Deus na direção dela. Ao contrário, ela viu Deus se distanciando dela. Ela ia atrás de Deus correndo e ela viu Deus fugindo dela. Fugindo entre aspas, claro, uma brincadeira, mas seguindo, não parando. E ela vai atrás de Deus. Aí tem uma reunião de oração. Aí forma-se uma reunião de oração em torno dos discípulos. Porque já que a estranha veio atrás e clamou a Jesus e ele não ouviu, então a igreja aí começa a orar. Aí a igreja se reúne em oração diante de Jesus, e a oração que a igreja, que são os discípulos de Jesus, fazem é chegar para o seu mestre e interceder em favor da mulher da seguinte maneira: despede-a, porque vem clamando atrás de nós. A igreja então se reúne para orar ao seu mestre que ela conhece, com o qual ela já anda, mestre que é o Senhor dela e que ela sabe que é, e com o qual ela se relaciona de uma forma diferente dessa mulher, porque aquela igreja ali andava com o seu Senhor e mestre para todos os lugares o tempo todo, ouvia dele o tempo todo, aprendia dele o tempo todo, via tudo que ele fazia, era protegida e acolhida por ele o tempo todo, era corrigida por ele o tempo todo. Essa igreja
que estava permanentemente com o mestre, não era alguém de um povo estranho, que sabe-se lá como conhecia Jesus, não era alguém de um povo estranho que tinha uma origem familiar, de vida, espiritual, que não tinha nada a ver com Jesus. Era uma igreja, inclusive, de judeus. Essa aqui é uma igreja de judeus, só tem judeu aqui, incluindo o próprio Jesus como ser humano, mas essa é uma igreja de judeu, não tinha um gentiozinho aqui do lado desses discípulos. E essa igreja apostólica, que andava com Jesus há tanto tempo, judaica, grudada no mestre, faz a seguinte oração: despede essa mulher, manda ela embora, porque ela vem clamando atrás de nós. Pode até ser que nesse despede-a houvesse de alguma forma uma solicitação a Jesus, Jesus atende essa mulher. Só que não é isso que eles explicitamente estão pedindo. Jesus, tem misericórdia dessa mulher. O que houve com o senhor? Eu nunca vi o senhor agir assim. A mulher está desesperada, Jesus não é para atender? Eles não falam isso, não. Eles dizem assim, despede, é porque vem clamando atrás de nós. Então, a reunião de oração que essa igreja, nesse momento, consegue realizar, ela que anda todos os dias do lado do mestre, é pedir que Jesus mande a mulher embora logo, porque ela está gritando atrás deles. Eles estão assustados, estão incomodados, estão perturbados, porque uma pessoa gritando atrás dele está vindo e não para de gritar e não para de correr atrás deles, embora Jesus não tenha parado para dar atenção. Ou seja, é uma oração muito diferente de dizer assim, Senhor, tem misericórdia dessa mulher que a filha dela está endemoniada, atende. Nós já vimos o Senhor fazer tantas coisas. Que importa se essa mulher é cananeia ou não é? Jesus, o Senhor nunca fez diferença de pessoa para pessoa. Não estamos entendendo, Jesus tem misericórdia, a dor dela é muito grande. Não é isso que eles pedem. Eles dizem assim, manda ela embora, porque ela está vindo atrás de nós, gritando aí. Eles estavam incomodados. Sabe-se lá o que eles... Podiam até estar dizendo assim, Jesus, atende ela logo, atende ela logo para ela não ficar perturbando, atende ela logo para ela ir embora. Essa é a reunião de oração que essa igreja faz. Aí Jesus responde a oração da igreja. Ele diz assim, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Acabou? A gente podia botar um ponto final aí nessa história, do jeito que eu estou falando, e parecer que, poxa, a mulher já clamou, Jesus não ouviu. A igreja clamou, Jesus não ouviu, ponto final. Não tem mais o que fazer. Sabe o que acontece? Jesus deu uma resposta para a oração da igreja, enquanto não estava dando nenhuma resposta até aquele momento para aquela mulher. A mulher que não entende de teologia, a mulher que não é judaica, que não é israelita, que não é judia, a mulher que não fez curso de Antigo Testamento, a mulher que não foi criada aos pés de Gamaliel, a mulher que não foi versada nas escolas de Israel, a mulher que não tinha elaborações profundas de conhecimento bíblico na cabeça, a mulher que não entende nada da espiritualidade, aparentemente, do Deus de Israel e de Jesus Cristo, ignora tudo isso, atravessa a frente deles e para Jesus, o Senhor, e a sua igreja. E ela para do melhor jeito que ela podia parar, ela se joga no chão na frente deles. Ou Jesus ia se desviar dela, ou ele ia ter que passar por cima dela. Ela para num sinal de súplica, dizendo assim, se o senhor quiser, o senhor passa por cima de mim. Mas eu estou precisando. Ela não para em pé. Ela não faz assim, espera aí, Jesus, espera aí. O senhor está ouvindo eu falar com o senhor? Não, ela não faz isso, não. Ela se joga aos pés dele e continua dizendo, Senhor, socorre-me. E quando ela faz essa contínua oração, ela ouve Deus responder não. Não dá para dar o que você está querendo. Porque você é um cachorrinho. E eu vim para dar pão para os filhos primeiro. Eu não vou pegar o pão que é dos filhos e dar para um cachorrinho. Isso por quê? Porque os gentios eram chamados de cães pelos judeus. Eram chamados de cães pelos israelitas, como um símbolo de gente perversa, da pior qualidade possível. Nós vemos Paulo usar essa expressão lá em
Colossenses capítulo 3, quando ele diz: acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos perversos, dos falsos profetas. Então, Paulo, quando está falando ali, já não fala com essa ideia original do judaísmo, mas essa era uma ideia que existia. São os cães. É um preconceito. É uma forma ríspida, cruel e violenta de considerar o seu próximo ser humano. Em alguns casos é parecido com quando a gente chama um nordestino de Paraíba ou alguém do norte de Paraíba. Às vezes é só brincadeira, mas isso aí é uma terminologia que pegou de forma pejorativa. Ou é equivalente a um racismo, se a gente vê uma pessoa que não é branca e a ofende por causa da sua cor. Era essa a terminologia. Jesus abranda. Evidentemente que Jesus não é autor dessas grosserias, mas ele está passando ali uma mensagem, ele está fazendo algo ali, ele diz: não é bom tirar o pão dos filhos e lançar os cachorrinhos. Jesus diz não e ainda usa ali uma terminologia que foi entendida por todos, pelos discípulos e por ela, onde de alguma maneira ele está relembrando aquela diferença que os dois grupos consideram que existem. Um considera o outro um grupo de cães, e o outro sabe que é considerado como cão, como perverso, por outro lado. Jesus diz: não é bom. Diz não e ainda chama de cachorrinho. E aí a mulher diz: tá bom, Senhor, sim, eu concordo. No entanto, como um cachorrinho, eu só quero as migalhas da mesa dos meus donos. Aí, quando Jesus ouve isso, aí acaba. Aí ele bota um ponto final no que ele estava fazendo até aquele momento. E ali ele ensina a todo mundo, e ele conclui dizendo: ó mulher, grande é a tua fé. Na verdade, com essa atitude, Jesus fez muitas coisas. Primeira coisa que Jesus fez, ele fez essa mulher largar toda a vida passada dela, toda a vida até então, e correr atrás da vida nova, porque ela era cananeia, com toda uma história relacionada a essa origem, e a sua filha certamente estava endemoniada por causa disso. Quando ela clama, Jesus sabe quem é aquela mulher, conhece a sua intimidade, ele passa direto, porque ele sabia que quando ele fizesse aquilo, ele ia arrancá-la das suas origens, das suas vinculações perversas, mesmo que não fosse algo intencional, sei lá, a Bíblia não nos permite saber isso, mas daquelas relações, daquelas alianças feitas ao longo da sua vida com as suas origens, com suas crenças, com as crenças do seu povo, com aqueles costumes de onde ela veio. Jesus arranca aquela mulher e faz ela correr atrás de Deus, faz ela correr atrás do verdadeiro caminho, e aí ele vai andando na frente, dando a direção, e quanto mais ele anda, mais ela clama, e mais ele não responde, ela insiste em ir atrás dele, mais ela vai deixando para trás tudo o que fez a vida dela se tornar o que se tornou, e a sua filha se tornar endemoniada. Jesus vai desligando aquela mulher das suas memórias que deveriam ser apagadas, daquelas que deveriam ser apagadas. Jesus vai soltando aquela mulher do que aprendeu até então, do que prendeu a sua filha, e vai levando ela atrás dele magneticamente, de um jeito que só Deus é capaz de fazer e explicar. Segunda coisa, Jesus, com sua atitude, está ensinando a sua igreja o que é fé e o que é oração. Porque aquela mulher estava orando, clamando atrás deles, porque ela estava pedindo e ela tinha fé, mas até aquele momento, a igreja que andava do lado de Jesus dia e noite só conseguiu, numa situação dessa, fazer uma oração para pedir para Jesus mandar logo a mulher embora, porque ela vinha gritando atrás, não teve compaixão do seu próximo, não se sensibilizou com a dor daquela mulher o suficiente para clamar junto com ela do mesmo jeito que ela clamava, não pediu a Jesus que parasse para dar atenção, por já ter visto ele fazer isso tantas e tantas vezes. A única coisa que eles pedem é que é para Jesus mandar ela logo embora, porque ela vinha clamando atrás deles. Essa é a oração que aquela igreja sabe fazer.
E Jesus responde à oração dessa igreja dizendo, não, olha, a minha missão é restrita às ovelhas da casa de Israel. E Jesus está ensinando naquele momento, principalmente os seus discípulos, sobre o que é oração e o que é perseverança, porque quando ele dá essa resposta, os discípulos se calam. Quando ele diz, eu vim apenas para as ovelhas perdidas da casa de Israel, os discípulos não clamam mais, mas a mulher está clamando. Ela não quer saber se Jesus veio com essa finalidade, se ela ouviu o que Jesus disse ou não, a Bíblia não diz, mas ela não importa o que estava sendo dialogado ali, ela não quis saber. Talvez ela tenha visto, enquanto clamava atrás deles, que havia uma conversa ali entre eles. Tenha escutado ou não, isso podia ser motivo suficiente para ela hesitar, parar e dizer assim, epa, estão falando de mim. Mas estão falando, não estão nem me olhando, ele não para me ver, eu não quero saber, não, ele não quer saber de mim. Essa mulher não quer saber de nada disso. Apesar da resposta que Jesus deu às orações da sua igreja, ela atravessa na frente de Jesus e para o caminho dele. Assim como Jacó, quando lutou com aquele anjo lá no Val do Jaboque, ficou a noite, a madrugada inteira lutando. E aí o anjo disse, olha, agora que o sol está nascendo, você me larga porque eu tenho que ir embora. Ele disse, não vou te largar enquanto você não me abençoar. Enquanto você não me abençoar, eu não te largo. E Deus, que se deixou vencer ali pelo seu filho Jacó, diz, qual é teu nome? É Jacó, você vai se chamar Israel. Israel é uma palavra que significa aquele que luta com Deus. Então, ele estava ali lutando, e o anjo diz assim, você vai se chamar Israel porque lutaste com Deus e prevaleceste. Quem é que pode lutar com Deus e vencer? Somente aquele que Deus permite que vença, mas Deus é um pai sábio. Deus é um treinador que não tem ninguém igual. O Bernardinho não se compara a Deus, o Filipão não se compara a Deus. Nenhum treinador, o Pepe Guardiola do Barcelona não se compara a Deus. Nenhum treinador Zagallo, ninguém se compara a Deus. Deus é um treinador espetacular. E ele coloca seus filhos para buscá-lo em luta, muitas vezes, para lutar com ele. Não é lutar contra ele, é lutar com ele. É entrar ali no embate, para quê? Para recebê-lo, para tê-lo. A grande recompensa de lutar com Deus é receber Deus. Por isso que Jesus diz, olha, orai, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. E lá no final, no Evangelho de Lucas, ele diz, se vocês que são maus sabem dar boas dádivas aos filhos, quanto mais o Pai dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Lutar com Deus é para receber Deus. Podemos lutar com Deus para receber coisas, sim, claro. Ele abençoa, mas o melhor é lutar com Deus para receber Ele mesmo, como Jacó fez. E recebeu de Deus como bênção, olha que bênção. Receber a mudança de um nome que quer dizer usurpador, enganador, suplantador, que é Jacó, para o nome aquele que luta com Deus e prevalece. A gente consideraria isso uma bênção? Hoje em dia, para uma cidade grande, mundial, século XXI, sistema capitalista, Ocidente, Brasil, isso não parece bênção para ninguém. Deus mudar meu nome de Fábio para, sei lá, Israel, para Manuel, para Joaquim, isso não pareceria bênção. Isso foi uma bênção, porque o nome é o que você é. Quando ele muda o nome de Jacó para Israel, ele muda quem ele era. Ele muda a sua natureza, ele muda o seu interior, ele muda a sua espiritualidade, ele muda seu destino, ele muda a sua vida inteira. É muito mais bênção do que ganhar carro, do que ganhar apartamento, do que ganhar cargo na empresa, do que ganhar mulher ou marido, do que ganhar filho, do que ganhar na loto. E essa mulher está ali lutando com Deus. E Jesus está promovendo essa luta para ensinar a ela, para libertar a ela, sim, mas ela já sabia mais do que os próprios discípulos. Ele está promovendo essa luta para ensinar a sua igreja. E aí ele responde para a igreja que a missão dele era outra, a igreja se cala. A mulher que não sabe de nada disso, atravessa e para todo mundo, pede de novo. E aí, quando ela pede, na frente de todo mundo fica aquele silêncio, Jesus responde não. Não tem nenhum discípulo que cutuca Jesus e diz assim, Jesus, o senhor chamou a mulher de cachorrinho? O que é? Não estou entendendo, nunca vi o senhor falar isso, nem...
Cachorrinho. Olha, quando o senhor chamou os escribas e fariseus de raça de víbora, eu ainda entendo, mas uma pobre coitada, o senhor chamar de cachorrinho. Eles não abriram a boca. A reunião de oração da igreja acabou quando Jesus disse que a missão era só para Israel. E, no entanto, a mulher insiste, Jesus diz não, a igreja não intercede, mas ela continua insistindo, diz, sim, Senhor, mas tem misericórdia de mim, porque eu só quero as migalhas do que o Senhor veio fazer para os seus filhos. Aí Jesus diz para todo mundo que está ali ouvindo, principalmente para a sua igreja, grande é a tua fé. Com isso, Jesus conclui o que eu colocaria aqui como a última lição que eu gostaria de ressaltar, porque ele ensina para os seus discípulos o que é uma grande fé. Ali ele está dizendo, olha só, essa mulher, vocês perceberam tudo o que ela passou, que eu fiz ela passar nesse curto intervalo de tempo? Vocês não conseguiram interceder nem por um minuto a favor dela. Vocês desistiram logo na primeira aparência de negação da minha parte. E essa mulher insistiu até receber o meu socorro. Isso é uma grande fé. Grande é a tua fé. Perseverança, insistência. Evidentemente que isso não significa dizer que tudo aquilo que eu quiser, agora eu vou orar até Deus me dar. Pobre de Deus, se Ele não me atender, porque eu vou morrer orando, depois que eu morrer eu vou continuar orando no céu. Não, não é isso, não. Porque aqui nós não temos nenhuma dúvida da legitimidade do pedido dessa mulher e de tudo que estava sendo feito. Agora, o que importa é que mesmo que a gente possa estar pedindo alguma coisa erradamente, esse momento nos ensina que se a gente ama a Jesus e o considera realmente o nosso Senhor, a gente tem que insistir até que Ele diga sim, não. Vai ler a minha palavra porque você não entendeu nada do que eu quero para você. Você está me pedindo isso porque você não entendeu. Eu já te falei, eu já te ensinei, vai ler de novo. Alguma resposta vem de Deus. Deus não é aquele que responde às nossas orações com silêncio e cuja resposta final é silêncio. Não, Deus não é assim. Ele provocou essa situação de propósito para tudo isso que a gente está falando aqui. Para livrar alguém e transformar em discípula fervorosa sua, porque veja que o resultado disso tudo é o que ele fala em seguida. Faça-se o que você deseja. Logo, como diz na conclusão, a filha dela ficou livre do demônio. Então, ali estava uma discípula fervorosa de Jesus, que aprendeu, que fez um intensivíssimo, em curtíssimo espaço de tempo, de conversão, de oração, de perseverança, de amor a Deus e de segui-lo. Em curto espaço de tempo, aquela mulher conseguiu aprender e realizar mais do que todos aqueles discípulos ao longo de todo aquele tempo andando com Jesus. Certamente se tornou uma das grandes da fé ao longo da sua vida, como exemplo para todos nós. E com isso Jesus diz, me busquem, buscai a Deus enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, não é isso? Batei, orai, pedi e dar-se-vos-á. Batei e abri-se-vos-á. Buscai e achareis. Todo que pede, recebe. Todo que bate, a esse será aberto. Todo que busca, encontra. Se vocês são maus e sabem dar coisas boas aos filhos, quanto mais Deus. E aí vem todas as outras parábolas e ensinos de Jesus, onde ele diz, orem com perseverança, orai sem cessar. Uma viúva conseguiu que um juiz que não temia Deus nem homem algum julgasse a causa dela. Orem sempre. Busquem a Deus sempre. Isso não quer dizer que a resposta sempre terá de vir de acordo com o que eu estou pedindo, mas virá o consolo de Deus, virá o poder de Deus, virá a misericórdia de Deus, virá a revelação de Deus. O apóstolo Paulo, por 3 vezes, pediu a Jesus que afastasse o espinho da carne dele. E o que Deus disse para ele? A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. É uma resposta que eu considero até meio enigmática, ela tem algo de estranho, porque ele não usa a palavra não ali, ele não chega a dizer, não vou te curar, não vou afastar esse espinho, ele não diz isso. Ele pode até subentender isso, mas ele não chega a dizer, não vou tirar o espinho da sua carne. O que ele diz é, a minha graça te basta,
porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. E diante dessa resposta, a gente vê lá em 2 Coríntios 12 que Paulo tem uma tremenda revelação e uma descoberta espetacular, que ele descobre que quando ele é fraco é que ele é forte. Porque nas horas que ele está mais debilitado, que ele está achando que ele está nas últimas, aí é que o poder de Deus cresce tremendamente nele, que Cristo se agiganta nele e o carrega no colo, como nas pegadas na areia. Algo vai vir de Deus, se a gente correr atrás dele e clamar para que ele socorra as nossas necessidades, como se fôssemos uma mulher cananeia, que tem tão somente fé, reconhecimento de que ele é o Senhor e desespero. Ela só tinha isso. Ela tinha o reconhecimento de que ele era o Senhor, o filho de Davi. Alguma revelação ela tinha de que ele era Jesus, aquele que resolve todas as coisas. Ela tinha fé, garra e desespero. Ela não tinha mais nada. E foi com isso que ela foi atrás de Jesus. E ela alcançou uma coroa. Porque, no fim, quem é premiado é ela. Quando Jesus diz assim, toma aqui, ó, a coroa da grande fé. Eu fico pensando assim, o que será que os discípulos de Jesus, depois disso tudo, pensaram? Apenas a título de brincadeira, eu fico imaginando que, quando Jesus coloca a coroa da fé, honra a fé daquela mulher diante de todos, era como se ele dissesse assim, vocês estão vendo como é que tem que orar? Vocês têm que orar assim. Não é essa oração que vocês fizeram para mim. Isso aí que vocês fizeram para mim nem é oração. Fala sério. Pedir para mandar a mulher embora, porque vinha clamando atrás, e depois se calar. Peraí, vocês são a minha igreja. Vocês têm que orar desse jeito. Vocês têm que perseverar assim. Vocês têm que lutar desse jeito. Por aquilo que vocês querem, sim. Mas pela vontade de Deus, para que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Vocês têm que orar como essa mulher pelas necessidades dos outros. Vocês têm que orar como essa mulher pelas necessidades do mundo. Vocês têm que orar por essa mulher para que venha o meu reino. E bote um ponto final nesses endemoniamentos que existem espalhados por aí. Que o Senhor Jesus nos dê graça e misericórdia para que a gente possa, semelhante a essa mulher, reconhecer que só Ele é o Senhor e com o pouquíssimo que a gente tenha de conhecimento dEle que seja, a gente esteja correndo atrás dEle. E enquanto a gente não vir a sua misericórdia ser derramada sobre nós, de alguma maneira a gente não cesse. A gente não se dê por satisfeito, a gente seja um Jacó, a gente seja uma mulher cirofenícia, a gente seja um Paulo que pede, até que a gente perceba que a misericórdia do Senhor veio sobre nós e nos deu paz e nos acolheu. Amém? Senhor Jesus, obrigado por esse tempo, perdoa aqui os meus pecados e os nossos, que são muitos, o Senhor sabe. Perdoa-nos por todos os erros, as falhas, e dá-nos a graça e a força, Senhor Jesus, de Te agradarmos, de fazermos a Tua vontade. Tenha misericórdia, porque pode ser que frequentemente a gente se assemelhe mais aos discípulos que a gente viu nesse acontecimento do que a uma mulher de grande fé como essa que a gente viu também. Pode ser que em muitos momentos a gente mais desista de continuar clamando, buscando e perseverando, do que reconhecendo que só Tu és o Senhor e só no Senhor existe o porto definitivo onde a gente vai atracar, e enquanto a gente não chegar lá, a gente não vai parar. Pode ser que haja muitos momentos em que a Tua igreja tenha essa sensação, em que muitos de nós estejamos vivendo essas agonias, de talvez pensar que o Senhor não está nos ouvindo e não está nos dando atenção. Mas o Senhor também não deu atenção a essa mulher, até que chegou aquele momento, que ela atravessou a sua frente e o Senhor deu uma resposta a ela. E, no entanto, ela não desistiu, mesmo diante do seu silêncio proposital, mas que ela até aquele momento ainda não tinha entendido. Pode ser que a gente, em muitos momentos também,
ache que o Senhor não está nos respondendo, não está nos atendendo, não está dando bola. Mas, Senhor, que a gente ore como ela, que a gente te persiga como ela. Que o Senhor nos bote correndo atrás do Senhor, mesmo com o seu silêncio, para nos libertar das histórias passadas e das cadeias que ainda possam prender nossa mente, nossa alma, para que nós fiquemos completamente limpos e desvinculados do mal e a gente se prostre como essa mulher. Pode ser que o Senhor esteja nos conduzindo porque o Senhor quer nos ver simplesmente prostrados, porque talvez alguns ou muitos de nós até hoje não tenhamos nos prostrado diante do Senhor, mas achemos que podemos falar contigo em pé de igual para igual. Precisamos nos prostrar, nos derramar diante do Senhor, te adorar, sim. Precisamos saber que somos cachorrinhos, cães, o que for, mas que o Senhor nos muda a natureza e nos transforma em ovelhas, nos transforma em cordeiros, nos transforma em filhos teus, com amor e doçura. Seja qual for a realidade de qualquer um de nós, das nossas famílias, das nossas casas, dá-nos uma grande fé como essa. Dá-nos amor a Ti e perseverança, para que a gente busque tão somente a Tua vontade e o poder do Evangelho. E a gente veja, por fim, a Tua misericórdia derramada sobre nós. E dizendo, amém, grande é a Tua fé. Pode ir, porque a Tua fé te salvou. Assim seja sobre nós, sobre os nossos amados, que todos se convertam e conheçam isso, sobre a igreja, sobre aqueles que nós estamos querendo alcançar, sobre o mundo, sobre todos que essa oração puder alcançar. Em nome de Jesus. Amém.